Bom, estamos indo para mais uma parte desse vídeo, né, sobre o filme Um Homem e Três Gigantes, e tudo que a gente falou até agora, né, nos leva também a pensar sobre a questão de trabalho, relacionamento. Olha quanta coisa a gente falou, e imagina tudo isso dentro de um ambiente de trabalho. Relacionamento com o trabalho, a questão do mediano, enfim, a maioria de vocês, eu acredito, né, trabalha, já trabalhou, vai trabalhar, né, para pagar suas contas, tem atividades no geral. Se não trabalha, às vezes estuda também. Então tem a questão do relacionamento interpessoal, relacionamento. Como é difícil, né, conviver com o professor, com o aluno, com o chefe, com o colega de trabalho. É difícil viver, né, de maneira geral. Relacionamento é a principal queixa clínica, né? Eu já trabalho há alguns anos com psicólogo clínico e a queixa mais comum, assim, que mais aparece é de relacionamento familiar mesmo, geralmente. Às vezes é no trabalho. A queixa sobre relacionamento é o que mais assim nos afeta no geral. Tem, claro, né, questão de dinheiro, de carreira e tal, mas o relacionamento sempre está em primeiro lugar. No caso do filme ali, tem as relações de trabalho que já mostram desde o início que o Dr. Malo tem um problema com aquele colega dele. E aí tem a questão do que a gente chama de mediano, que é sinônimo do medíocre, né? Medíocre é mediano, é quem que está na média, tá? A palavra hoje em dia é usada pejorativamente, mas ser medíocre não é ser abaixo da média, é ser justamente mediano. E você vê no início do filme, quando aparece o Mike Webster ali para eles trabalharem e cai no plantão do Dr. O'Malley, o colega começa a querer interferir, tá falando para ele deixar para lá, tipo assim, não, cara, só fecha e manda, fecha não, que ele não tinha aberto ainda o corpo do cara, mas não, ó, só é ataque cardíaco, só assina lá e manda embora, tal, tipo como fosse assim, tipo para respeitar o cara, alguma coisa assim. Ele fala aquela coisa do let it go, que seria mais ou menos deixa para lá. E você vê por isso que eu quis falar antes das questões das estruturas. Quando o Dr. O'Malley quer seguir em frente, não quer fazer um trabalho mediano ou acovardado, ele se implica naquilo ali, ele vai fazer o trabalho que ele tem que fazer, gera ali na hora já aquele ódio no colega constante e tal. O que acontece? Esse colega me faz até lembrar aquele cara do filme Tropa de Elite, que fala quem quer fazer rir, tem que fazer rir, não sei o quê, que depois vira, né, miliciano e tal. A coisa do corrupto. Ele me faz lembrar um pouco, fisicamente falando, um pouquinho, não muito, né? Mas tem gente que quer ter uma vida fácil, quer se dar bem no trabalho e tal. Quando tem uma hora que o Dr. Malo passa, eles estão lá cantando festinha, parabéns, não sei o quê, que dá ali um certo... Não fica muito claro o que significa aquela cena, para mim, pelo menos, não fica muito claro, mas me diz um pouco sobre o estilo de vida, né? Um está mais focado realmente, né, em um trabalho e se envolver com as questões ali do estudo, do que ele está ali fazendo. Às vezes para aquele outro ali é mais tá de boa, tá, sei lá, se dá bem com as pessoas. Não necessariamente ele está errado, mas na hora que tem que trabalhar, vem essa fala aí de deixar para lá, de não sei o quê, e que acaba sendo geralmente meio desequilibrado nesse sentido. Como o Dr. O'Malley também tem dificuldade de relacionamento. Então vale para os dois. O outro parece que tem um relacionamento melhor, interpessoal, e o Dr. Malo não, talvez seja mais isolado, né? Ele ali, com quem ele se relaciona assim, relativamente bem. A auxiliar dele, ou instrumentadora, parece ter um certo respeito, passa ali um ar assim que talvez até uma admiração. O chefe também respeita bem, entende ele.
São as pessoas com quem ele se relaciona um pouco mais. Talvez ele seja mais seletivo, talvez ele não, talvez ele fosse ficasse de fora realmente, fosse excluído, né? O filme não deixa isso muito claro. Mas o outro lá tá mais naquele pertencimento ali da festinha e tal. E essa coisa do let it go, né, que ele fala, de deixar pra lá, né, tem a ver com a maneira dele de conduzir a vida. E a maneira dele de trabalhar também. Então, aí, só que isso gera nele aquele ódio, aquela raiva. Eu acho que muito em parte no que acontece, né, quando alguém quer fazer um trabalho bem feito e às vezes é insultado, é chamado de Caxias e não sei o quê, que também não é sua culpa. Você quer trabalhar direito, você merece tanto respeito quanto, ou mais, né, do que alguém que não quer, ou que não quer fazer um trabalho tão bom assim. Cada um tem o seu caminho, né? Então tem gente que vai querer fazer um trabalho simplesmente ali, feijão com arroz, e ir para casa e pronto. E eu não condeno essas pessoas, mas também acho que quem quer fazer um trabalho diferenciado, quem quer viver a sua vida, a sua maneira, também não pode ser responsabilizado, sabe? Nos Estados Unidos tem um sistema de curva, né, das notas, que uma nota muito boa afeta as outras e tal. Cara, não é culpa do cara que estuda, que tira nota boa, que não sei o quê. Sabe? Aí as pessoas ficam com raiva dele, essa coisa da raiva, né? Que o outro demonstra o quanto você é medíocre. E muita gente tem raiva de muita gente por causa disso. Nossa raiva reflete a nossa maneira de conduzir as coisas, a vida, né? O psicanalista Carl Jung, tem uma frase que é atribuída a ele, né? Essa frase também é usada em grupo de 12 passos, de que tudo aquilo que me afeta, que me incomoda em alguém, é reflexo daquilo que eu nego em mim mesmo. No grupo de ajuda mútua, esse grupo de 12 passos, eles chamam isso de terapia do espelho. Então, eu acho isso uma coisa bem legal para vocês pensarem. Tudo aquilo que me afeta em alguém é um reflexo daquilo que eu nego em mim mesmo. Então o cara é medíocre, e quando o outro quer fazer um trabalho não medíocre, me incomoda, me dá raiva, sabe? Porque fica evidente como eu poderia ser melhor, como eu poderia me envolver, tudo aquilo que eu nego, né? Fica ali, eu fico meio de calça riada, vamos dizer assim. Isso acontece muito, né? A coisa da inveja, despeito, né? Isso acontece. Mas a gente tem que pensar o seguinte, gente, não é só... Muita gente, às vezes, quando eu falo isso, eu tenho uma colega que é assim. Cara, eu tô falando de você, tô falando de mim. É para olhar para si, não é para olhar para o outro, ficar lembrando que meu pai, minha mãe, minha avó, meu vizinho. Nós somos assim. É importante que a gente traga isso para nós. É fácil botar isso no outro. É fácil. Mas a ideia não é essa. Você não está aqui para explicar o outro. Está aqui para pensar você. E nós nos incomodamos com as coisas. Essa dica é para que você faça uma verificação em você mesmo. Nos outros não vai adiantar nada. Você vai ficar com mais raiva ainda. Porque tem a ver com encontrar a si mesmo. Quando fala de fazer o próprio caminho, é você encontrar a si mesmo. O Dr. O'Malley, nessa trajetória desse filme, é o caminho dele. Ele encontra a si mesmo nesse caminho. O que eu falei do Primo Rico, eu estou longe de querer condenar o Primo Rico pela maneira como ele vive, por exemplo. Eu não quero condenar por nada. Eu estou falando, quando eu falo de ingenuidade e tudo mais, eu estou falando da mentira que vocês contam para vocês mesmos, também como esse tipo de distorção, né? Ele na maneira de fazer as coisas dele, lá de ser barman e fazer um dinheiro extra, e trabalhar em 3 coisas, estudar, não sei nem como é que ele conseguiu. Não estou dizendo que ele não teve ajuda de ninguém, mas estou dizendo isso, com ou sem ajuda, tendo essa relação aí, é fazer o próprio caminho também. Quando ele fala, por exemplo, abdique de ser querido, da vontade, do desejo de ser querido e tal, é uma escolha de caminho que você pode estar fazendo, sabe? Às vezes tem gente que não consegue, não quer, abdica por um certo tempo, outros vão ter mais facilidade, aí nisso você vai encontrando o seu caminho, no fazer ou não fazer,
tudo isso. E o legal é que quando ele vai nessa busca, né, de encontrar a si mesmo, no filme ali, isso não inclui destruir o colega, ganhar do colega, destruir a NFL. Ganhar, de certa maneira, sim, mas, de certa maneira, ele não rivaliza com a NFL exatamente. Pelo contrário, a NFL é que ataca ele, né? Ele vai, publica, quer trabalhar junto, ele se propõe a trabalhar junto e tal. É o que aparece, pelo menos, ali no filme. Quer ser ouvido, mas ele não fica num lugar, assim, combativo, vamos dizer. Então, fica como parte do processo. O processo dele de descoberta de si acaba sendo um não enfrentamento, e eu digo não enfrentamento num sentido de negatividade mesmo, tá? Ele não foca no colega, ele não foca na recompensa. E quando você faz o seu caminho, não fazer outro, senão o seu. Negatividade, do que eu estou falando, é isso. Por exemplo, a negatividade não é uma coisa ruim, negativo de bom, positivo, ruim, negativo, não é. Academicamente se trabalha a negatividade mais como uma remissão de algo ou uma ausência de algo, e positividade como uma apresentação de algo ou presença, tá? Por exemplo, os graus de temperatura. Quando você vai apresentando o calor, você vai elevando a escala, vai ficando positiva na medida da apresentação do calor. A partir do referencial na escala, você vai retirando e você vai tendo essa ausência de calor. O frio é a ausência de calor. O frio como substância ele não existe. Só o calor existe. O frio é a ausência de calor. Então a negatividade é a retirada ou a ausência. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Retirada, a escuridão é negatividade. Negativo, escuro, positivo, claro, né? Quando se apresenta a luz, fica claro. Quando se retira a luz, fica escuro. Positivo e negativo. É nesse sentido. Quando ele não enfrenta o colega, ele faz o trabalho dele, ele acaba sem lutar com o colega, ele acaba ganhando. Mesmo ele tendo prejuízos e tal, ele se sobressai na carreira, na vida, né? Ao mesmo tempo que ele também tem vários problemas que esse colega não tem. Então não é dizer que o caminho dele é melhor. Eu digo que ele se sobressai numa referência profissional. Ele se sobressai profissionalmente. Na vida ele perdeu um filho. Então assim, não tem como você calcular isso. Perder um filho vale 5, se sobressair profissionalmente vale 3. Não tem sentido falar isso, né? Que nota eu dou, até porque mesmo que eu pudesse dar uma nota seria subjetiva. Não faz sentido, mas é o caminho dele. Ele está construindo a vida dele, tem valor para ele. E é isso que é legal. Tem que ser uma coisa que tenha valor para vocês, o caminho de vocês. Não tem que ter valor para mim ou para alguém que vai julgar vocês. Vocês têm que saber. Isso é apropriar-se. O valor é próprio, é identitário. Tá? A gente ainda vai falar sobre identidade, talvez fale mais sobre propriedade, mas ainda é isso. E a responsabilidade aparece agora, no final também, porque se vocês fazendo o caminho de vocês, lá na frente, satisfeitos ou não, vocês vão ter que se haver com vocês mesmos e a vida que vocês levaram. Isso também é, de certa maneira, um responder. Vocês vão ter que viver a vida que vocês escolhem viver. Os acontecimentos vocês não escolhem, mas o que fazer a partir disso, sim. Então, o Julian Bales, por exemplo, quando começa o filme, ele já tem uma trajetória que ele fez na vida dele e que ele, se havendo com sua consciência, ele se sente mal. Então, ele responde a si mesmo pelo que ele fez ou deixou de fazer. E é isso, vocês estão escolhendo todo dia como viver a vida de vocês e vocês vão ter que se ver com isso. Vocês vão conviver com vocês mesmos, sabe? Então, quando eu digo que alguém pode ser bandido e tal, pode, mas, assim, como é que vai ficar a cabeça de vocês? Como é que vai ser a vida que vocês vão levar? Sabe? Vocês têm que ver isso, né? Quero ser professor, quero ser psicólogo, quero ser astronauta. Como é que vai ser a vida que vocês vão levar, né?
Como já é a vida que vocês levam? Todas essas perguntas são para vocês realmente tentarem guardar e responder para vocês mesmos. Não precisa ser agora, você não vai prestar atenção no vídeo. Quer parar o vídeo? Para. Mas a ideia é que vocês fiquem com essas perguntas. De preferência, tentem responder para vocês mesmos. Tá? Então, tem uma frase do filme do Karate Kid, por exemplo, que eu gosto de citar, que às vezes, quando eu vou falar de negatividade, né? Às vezes a melhor maneira de se evitar uma briga é não estar lá. Pô, cara, se você nem tá lá, como é que você vai brigar? Você vai evitar a briga, você nem tá lá. Não se envolver em certas situações que te tragam problema. Às vezes não dá para evitar. O Dr. O'Malley é um exemplo que, não dava muito para evitar que ele tivesse problema pela maneira dele de trabalhar. Ele poderia procurar um lugar mais adequado, que aceitasse as condições dele de trabalho, mas não era o caso. Pode ser feito alguma coisa a respeito, né? Ele mudou, ele foi para outro lugar, não se falou mais, né, depois se ele teve problema lá onde ele foi, porque ele tinha um procedimento bem específico. Isso também, ele era metódico, né? Ele escolheu o caminho dele e ele era metódico na maneira dele de trabalhar. Método, como eu já falei, meta-odos é o caminho do conhecimento. Ele tinha o seu caminho, aquele método era seu, né? Diante de um método pré-existente, ele estudou, ele não estava inventando, mas ele era metódico, ele tinha a maneira dele de fazer aquilo. Tanto que os outros estudaram também e tinham outra maneira de fazer. Então ele tinha realmente o caminho dele ali. Tinha realmente a responsabilidade sobre o que ele fazia. Tanto que ele foi pagar os exames quando foi sugerido que ele teria que pagar, ele falou, eu pago, eu banco, mas saia daqui da minha área de trabalho. Então ele estava sustentando realmente a posição dele. Por isso é um bom exemplo. O que acontece ali, principalmente, para que ele possa se voltar para a questão dele, para o trabalho dele, tem 3 coisas, tá, que eu meio que separei assim como fundamentais, né? O que fundamenta ali que pudesse acontecer aquilo com ele da forma que aconteceu. A apresentação do problema em si, né? A problematização da parte dele, a forma dele de problematizar o caso do Mike Webster, e o problema que surgiu, que era a própria situação do Mike Webster diante dele. Então, a primeira coisa ali é o problema. A segunda é o preparo, porque ele não era qualquer um, ele tinha um preparo específico. Não estou dizendo que ele era o melhor, mas o preparo dele tinha tudo a ver com a maneira que ele lidou com a situação. E ele tem uma bagagem, porque é muito fácil você questionar, você querer aparecer, mas ele tinha uma bagagem para poder fazer o que ele estava fazendo, para ter a postura que ele teve. Ele teve condições de ver que aquilo ali demandava uma certa atenção, né? Porque ele poderia ter feito qualquer coisa ali diferente, sem nenhum embasamento, e ficar por isso mesmo, não descobrir nada. Então, a questão do preparo e a questão da situação. Situação era toda a questão política, quem o Mike Webster era, como era a relação dele com as pessoas, como era a relação na cidade. Situação trouxe vários problemas para ele, né, das ligações, das ameaças, da questão lá do estresse que supostamente acarretou na perda do filho, que a mulher dele, quando estava grávida, foi perseguida de carro e tal, então tiveram que mudar de cidade. A situação também faz parte, né? Ele não tem controle sobre isso, ele tinha controle sobre as ações dele, foi fazer o trabalho dele, mas a situação é mais do que isso. Então não tem uma fórmula mágica. Você percebe aquela coisa que eu falei lá na apresentação? Faz esse caminho aqui que você vai se dar bem. Segue esses 5 passos básicos. Pô, cara, o Dr. Malo fez tudo certinho. Fez o estudo, publicou, era para todo mundo bater palma e acabou. Ele é um profissional, fez um estudo, descobriu, mas na vida não é assim. E é disso que eu estou falando. Ele tem bagagem, vários diplomas e tal, não fez a menor diferença. Entendam que no mundo às vezes é assim, não é uma questão de justiça. O que a gente muitas vezes tem dificuldade para entender situações e aceitar as coisas é essa ideia de que a gente merece o que é justo,
de que, sabe, que Deus tem que interferir. A gente tem que ter cuidado de não impor a Deus que faça as coisas, aqueles, é claro, né, que acreditam em Deus, não querer impor que Deus tem que resolver, ou quem acredita numa justiça universal também, a gente acaba impondo ao universo que ele tem que agir de uma tal maneira, porque é uma justiça que é nossa, que a gente entende que é o certo e errado. Não é assim. O Dr. Amaro sofreu várias injustiças. Ah, mas no final... Pô, no final ele perdeu um filho, ele teve que mudar da cidade que ele morava. Então, assim, não é bem um final feliz, exatamente. Sabe? Ele, pô, ficou bem, foi reconhecido? Ficou. Mas, pô, quem já perdeu um filho vai esquecer? Como é que vale a pena? Ah, perdi um filho, mas não tem mais. Você vai contrabalançar que compensação pro filho? Tem coisa que não tem compensação. Tem feridas que não fecham. Podem amenizar e tal, mas entende? Assim, não existe essa promessa de que vai dar tudo certo. Poderia ter dado tudo errado para ele. Ele poderia ter se matado, por exemplo. Ele poderia ter sido... O FBI poderia ter realmente botado ele preso, ou alguém poderia ter matado ele. Ele poderia ter desistido da vida profissional, médica, ter voltado para a Nigéria. Várias coisas poderiam ter acontecido. Assim, ele poderia, né? Ele poderia ter sido demitido. Em vez de sair daqui, sair dali, poderiam ter demitido ele, sabe? Não tem garantia. Ainda mais assim, ele estava lidando com pessoas assustadas, meio, não posso dizer nem loucas, né? Porque mas estavam com uma certa insanidade, assim, emocional, em princípio, né? Tem uma coisa da emoção te afetar de uma tal maneira que nem esse cara que ligou lá para ele você está querendo afeminar o país, não sei o que. Tem gente que taca pedra, tem gente que dá tiro, ele poderia ter dado facada, ele poderia ter sofrido um atentado, né? E, cara, isso infelizmente está em jogo também. Quando fala sobre você sustentar um lugar e tal, é diante disso, dos riscos. Por isso é tão difícil. Por isso é tão difícil, por isso muita gente não quer, por isso muita gente não enfrenta as coisas, tá? E aí é a questão do valor. O que eu acho muito, muito legal nesse filme é que conforme ele vai atuando na maneira dele de ver as coisas, de fazer, o que acontece com aquele colega dele que era um saco, que não deixava ele trabalhar, ele vai desaparecendo. Sabe, o filme sutilmente ali, não sei se é a intenção deles, mas o colega vai desaparecendo, vai sumindo de questão, né? Até que some. Em parte também isso é trazido pelas dificuldades dele, tal, mas o problema se resolve sozinho. O que não se resolve sozinho é a questão principal, mas esse colega, por exemplo, sai de cena completamente, fica pequeno diante daquilo tudo, até porque ele muda de cidade. Mas ele não precisa fazer nada em relação àquele colega. Muitas coisas nas vidas de vocês vão se resolver sozinhas assim também quando vocês estiverem se atentando mais, vivendo mais o próprio caminho. Muitas coisas não vão precisar sequer da atenção de vocês. Esse é um bom exemplo também. Ele não precisou vencer, perder e tal. Ele cresceu, o colega saiu de cena e tal, só que ele também enfrentou outras dificuldades. Por exemplo, o chefe dele, né, um chefe legal, amigo e tal, também é prejudicado, mas em certo ponto, porque depois eles retiram as queixas que tinham feito e tal, mas esse chefe passa momentos difíceis. Tem gente que num estresse desse, numa ameaça de... Você vê só, né? O cara da NFL não queria perder o emprego ali, estava ali naquela coisa, aquele medo. O chefe do Dr. Amalo praticamente perde o emprego, afastado e tal. Aí depois aquilo tudo é retirado. Mas o cara que não tinha quase nada a ver com isso, né, indiretamente, foi o cara que pagou mais assim, sem ter feito muita coisa, que era o chefe do Dr. Amalo. O cara da NFL provavelmente sofreu alguma coisa depois, mas não aparece ali no filme.
Pra você ver como é que são as coisas, sabe? Assim, não é uma questão de justiça. Você tem que entender como é que as coisas funcionam, entender o que está acontecendo para saber reagir. Se você fica esperando a justiça se cumprir, você está alienado. E você, se acontecer uma coisa com você, você vai ser pego no contrapé. Vai ser muito difícil, tá? Então, uma coisa que pode ser feita é a tua maneira de atuar frente ao teu trabalho e frente às relações. Como é o caso dele, trata bem o chefe, a instrumentadora, ele se dá bem com algumas pessoas. Você pode ser seletivo, você pode escolher com quem você vai se relacionar também. E como? Um exemplo da tua relação com o trabalho, né? Ele se dá bem com algumas pessoas, então você, né, você pode, não tem que se dar bem com todo mundo, mas quando ele vai buscar a mulher dele, uma hora lá, logo no começo, eles ainda estão começando a ficar juntos e tal, ela vai entrar no carro e ele está com uma caixa ali com uns documentos, umas pastas. Ela pergunta o que é isso. Aí ele só, em vez de ele responder, ele responde, é o Mike Webster. Ele fala em inglês, né, é um pouco diferente, ele fala, é Mike Webster. Como se fosse ele ali sentado quase, assim, de uma certa maneira, como se aquilo ali fosse a vida dele. Não é um exame, uma pasta, um papel. Aquilo ali é a vida do Mike Webster, é o próprio Mike Webster. Aquilo ainda é a história de Mike Webster. Então isso também é uma maneira de se relacionar com a coisa. Que não é coisa, é uma maneira mais humana justamente de se relacionar. Aquilo é uma vida humana, é sobre uma vida humana. Então assim como está diretamente relacionado ali também, indiretamente também é. Aquilo ali ainda é a história do Mike Webster acontecendo. Então a maneira dele se relacionar com o seu trabalho, a sua maneira de enxergar o trabalho, também ajuda muito a que ele possa viver uma vida com mais sentido, com uma coisa mais apropriada, né, envolvente e talvez, muito possivelmente, estimulante também. Tá? Então pensem nisso, né? Como você se relaciona com as pessoas, que pessoas, como você se relaciona com os seus afazeres na vida. Quando você lava uma louça, por exemplo, você está cuidando das pessoas ali que usaram, né, da casa das pessoas. Quando você faz uma comida, quando você vai trabalhar, que você está sustentando uma família ali. Quando você vai trabalhar, que você está se dando coisas, né? Você vai trabalhar, vai ganhar um dinheiro para poder comprar para si algumas coisas, ajudar alguém. Não é só aquilo ali, pode ser muito mais, né? Qual o sentido daquilo que você está fazendo? Se você se relaciona com esse sentido.